Bem, eu e meu grupo, a gente escolheu a empresa Ultragás, que é a maior distribuidora de gás liquefeito de petróleo GLP do Brasil, com 46% do mercado, fundada em 1937 por Ernesto Gel, e a empresa atende hoje cerca de 15 milhões de residências e mais de 90 mil clientes no segmento a granel. E ao longo de sua história, ela incorporou operações importantes, como as da Shell Gas e da Repsol, e se destacou por soluções inovadoras, como a Ultra System. E nos últimos anos, a Ultragaz ela também passou a investir em fontes alternativas e sustentáveis, como o biometano e a energia elétrica. E além de manter projetos sociais que ampliam o acesso ao gás para famílias de baixa renda, que tem sua identidade representada pela empresa. E na questão da identidade organizacional da Ultragaz, ela está centrada na missão de transformar as vidas e conectar histórias, e tem por visão de protagonismo na transição energética e valores com conexão, com transformação, consistência e cuidado com as pessoas, e protagonismo. E apesar da liderança, a empresa ela enfrenta desafios, como qualquer problemas observados que a gente analisou, estão o vazamento de dados pessoais de funcionários em 2020, milhares de reclamações no Reclame Aqui, que a gente fez essa pesquisa, encontrou no site de reclamações essa análise com a nota mediana, e dificuldades relacionadas a medidores de gás, falhas na comunicação, em projetos de energia elétrica, criação de sites falsos no nome da empresa e ligações abusivas a consumidores. E esses pontos eles afetam a imagem e a confiança da marca, trazendo riscos legais e de reputação. Por isso, a Ultragaz ela precisa equilibrar sua tradição e liderança com melhorias contínuas em segurança, transparência e qualidade no relacionamento com seus clientes. E nisso a gente desenvolveu, analisou e pesquisou ferramentas que poderiam achar o problema principal dessas questões e nos dar possíveis soluções para resolver essas questões. Agora, quanto ao diagnóstico, utilizando as ferramentas de qualidade, como já foi mostrado aqui, foram elencados 6 problemas e nós utilizamos como ferramentas a matriz Guth, a espinha de peixe, ou seja, diagrama de Ishikawa, e os 5 porquês. O primeiro problema é o vazamento de dados pessoais dos funcionários. Para isso, nós utilizamos os 5 porquês. Nesse problema, ocorreu um vazamento de dados numa empresa terceirizada, e por conta disso, nós chegamos à conclusão que a causa raiz desse problema é a falta de gestão de governança em dados pessoais e auditoria em parceiros externos. No segundo problema, temos reclamações de atendimento ao cliente. Nesse, nós utilizamos a espinha de peixe e chegamos ao resultado que suas principais causas estão relacionadas a treinamento, processo interno e sistemas de atendimento que já podem estar em estado de defasagem, já podem estar mais antigos. O terceiro problema é problemas com medidores de gás, onde ocorre cobranças indevidas de valores que não deveriam acontecer. Nós utilizamos os 5 porquês e a causa raiz é de que existe uma falta de padronização do processo, de troca de medidores e comunicação eficaz com os clientes. Ou seja, existe algum problema com o fluxograma da Ultragaz que está gerando esse problema de cobrança indevida. O quarto problema é um problema bem parecido com o terceiro. São falhas de comunicação em projetos de energia elétrica. Nesse, nós também utilizamos os 5 porquês e chegamos a uma causa raiz semelhante à da terceira, que é a falta de padronização de comunicação e revisão de contratos antes da assinatura. O quinto problema são sites falsos e coleta indevida de dados. Para isso, nós usamos a espinha de peixe e chegamos ao resultado que as causas principais estão na falta de monitoramento, comunicação com clientes e segurança digital. A Ultragaz não comunica direito aos seus clientes que existem sites criminosos que tentam roubar os seus dados. Já o sexto e último problema são ligações abusivas e constantes. Para isso, nós também utilizamos a espinha de peixe e chegamos ao resultado que suas causas principais estão ligadas à política de venda agressiva, falta de processo de descadastro
e um uso inadequado de sistemas automáticos. Por fim, nós utilizamos a matriz Guth para avaliar quais seriam os problemas mais urgentes a serem solucionados pela empresa. Em primeiro lugar, ficou o vazamento de dados pessoais dos funcionários, o que é realmente um grande problema. Em segundo, sites falsos de coleta de dados, que eu diria que é tão problemático quanto o primeiro, pode ocasionar processos judiciais, entre várias outras coisas. Em terceiro, reclamações de atendimento. Em quarto, problemas com medidores de gás. Quinto, falha de comunicação em energia elétrica. E em sexto, e não menos importante, ligações abusivas e constantes. A tabela de modelo de excelência da gestão é um modelo criado pela Fundação Nacional da Qualidade. Essa tabela é utilizada para avaliar e orientar as empresas que buscam atingir um nível de excelência na sua gestão. A tabela MEG utiliza 8 critérios para sua avaliação. São eles: a liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. A liderança da Ultragaz possui um sistema muito rigoroso de cobrança para que a empresa mantenha seus altos padrões de segurança e qualidade. A sua liderança foi fortalecida após a sua entrada no Grupo Ultra. Graças a essa liderança, ela conseguiu se consolidar entre uma das grandes empresas do setor energético desde o ano de 1937. Uma melhoria sugerida para a sua liderança é que ela amplie sua transparência em suas metas e estimule uma maior participação de seus revendedores. Já suas estratégias e planos possuem uma visão voltada para novos segmentos de energia, como por exemplo a energia elétrica e o biometano, além, é claro, de sempre buscar sua sustentabilidade ambiental. Aqui, pode-se sugerir que ela melhore sua comunicação de suas estratégias para que os seus diferentes públicos compreendam e estabeleça melhores indicadores ambientais, como por exemplo o indicador de emissão de CO2. O terceiro critério abordado são clientes. Seus pontos fortes que são destacados é a ampla rede de revendas em todo o país, com capilaridade e serviços que são 24 horas. As suas oportunidades de melhoria são investir em canais digitais mais eficientes, como aplicativos com rastreios em tempo real, e fortalecer programas de fidelização. O quarto critério abordado na questão são a sociedade. Seus pontos fortes são a contribuição histórica para a segurança doméstica e investimentos em energia mais limpa, como o biometano. Suas oportunidades de melhoria são reforçar a divulgação de ações de responsabilidade social e ampliar os projetos voltados às comunidades que são mais vulneráveis. O quinto critério abordado é informações e conhecimentos. Seus pontos fortes é acesso aos dados de mercado, inteligência setorial por meio do Grupo Ultra. Seus pontos de melhoria, com a oportunidade de melhoria, é investir mais em ferramentas de análise de dados e aprimorar a integração de informação entre a empresa e suas revendas. O sexto critério abordado são pessoas. Seus pontos fortes é a equipe técnica qualificada em segurança do GLP e a cultura voltada para inovar. Suas oportunidades de melhoria é ampliar programas de capacitação de revendedores e criar políticas mais consistentes de engajamentos e retenção de talentos. O sétimo critério é processos. Seus pontos fortes é a estrutura logística, que é consolidada de maneira forte, e seus protocolos de segurança reconhecidos no setor. Suas melhorias seriam avançar na automação dos processos logísticos e simplificar os fluxos de atendimento ao cliente. E por fim, o oitavo critério, seria seus resultados, e seus pontos fortes é a liderança nacional no mercado de GLP, com o crescimento contínuo com novas aquisições. A melhoria seria dar mais visibilidade a seus indicadores de sustentabilidade e mensurar de forma mais limpa, mais clara, os impactos socioambientais das suas operações. Boa noite, pessoal.
Hoje a gente vai apresentar um pouco sobre o nosso plano de melhoria, né? Com base, né, nos dados e análise, foi possível identificar alguns problemas que afetam tanto a reputação da empresa, né, sua imagem, quanto a eficiência operacional. Nela a gente pode notar os vazamentos de dados pessoais, sites falsos, a coleta indevida de informações e reclamações sobre o atendimento ao cliente, que tem muitos furos, muitas falhas, né? Essas falhas, inclusive, afetam diretamente a credibilidade da empresa, né? E com isso a confiança do consumidor. Por isso, foi necessário priorizar esses pontos e desenvolver propostas mais estruturadas, com base na metodologia 5W3H, para garantir a clareza e a objetividade na execução do plano de ação. Mais à frente, eu vou mostrar um pouco sobre o nosso plano, né? Que tem como foco a governança de dados e a conformidade com a LGPD, com o objetivo de reduzir os riscos e proteger as informações sensíveis. Agora eu vou explicar um pouco como funciona um pouco desse plano, né? Que eu vou explicar o que, o porquê, onde, quando, quem, como, quanto e como medir esse plano, né? Primeiro a gente começa com o que é implantar um programa robusto de governança e dados e cumplicidade com os parceiros. E o porquê, que é reduzir risco de vazamento e assegurar a conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O onde, em todos os setores internos e em empresas parceiras que lidam com dados sensíveis. Quando essa implementação está prevista para ser em até 6 meses, né? O quem, quem vai fazer, né? Que seria a equipe de TI, jurídico, e cumplicidade com o apoio de auditores externos, né? O como também, como a gente vai fazer isso, que seria por meio de criação de protocolos de auditoria assim, com parceiros, certificações de segurança digital e treinamentos contínuos para os colaboradores. O quanto também é importante o orçamento nesse investimento, né? Seria investido uma estimativa básica de R$1 milhão, né? Em desenvolvimento técnico e também na capacitação. E aí depois a gente tem aquele velho problema, como medir isso, né? Como acompanhar essa estrutura. Então, o acompanhamento, a redução de índice de vazamento, o cumprimento de exigências da LGPD, a melhoria das avaliações de atendimento, todos esses são canais para a gente medir esse plano de ação, né? Como foi falado, esse plano de ação busca fortalecer sua credibilidade no mercado, aumentar a confiança do consumidor e promover um atendimento mais seguro, ágil e resolutivo. Eu irei falar sobre as propostas de melhorias de plano de ação, onde foi realizada a criação de um fluxograma melhorado, onde esta imagem aqui acima, ela indica todo o passo a passo que a empresa precisa seguir para realizar a solicitação de troca do medidor de gás, onde é possível verificar o primeiro procedimento, que é a solicitação interna de troca, onde se inicia o processo, a comunicação prévia do cliente, contacta o SMS ou ligação, aí o cliente confirma o agendamento, se sim, se não, é realizado um novo contato para um reagendamento, aí se sim, a execução de troca pela equipe técnica é acionada. E em seguida é passado para o execução em campo, onde vai ter o registro digital no sistema, a documentação, envio e confirmação ao cliente, notificação, auditoria interna mensal, para daí então a verificação mensal e concluir o processo com relação à solicitação. Com base nesse fluxograma que foi exposto acima, é possível acompanhar como é solicitado toda a execução do processo de troca de medidores de gás, onde foi delineado todo o processo e medidas que devem ser tomadas em todo o processo organizacional da Ultragaz. Com isso,
É de grande importância ressaltar que para alcançar a efetividade deste processo, que foi mencionado anteriormente, deve ser executado de maneira cirúrgica. Assim, todo o meio organizacional, bem como o relacionamento harmonioso com o cliente, é satisfatório, cumprindo assim a efetividade deste processo, servindo como base para os demais procedimentos a serem expostos da empresa Ultragás. Posteriormente, nesse slide, conseguimos encontrar. Posteriormente, a próxima ferramenta a ser abordada é a ferramenta complementar, ou seja, o ciclo PDCA. Essa ferramenta é indispensável para acompanhar a execução e os resultados dos planos de ação na Ultragás. É o uso do PDCA, que seria Plan, Do, Check, Action, que seria planejar, executar, verificar e agir. E basicamente essa ferramenta é indispensável para acompanhar a execução e os resultados do plano de ação, permitindo uma execução de suma importância para obter a precisão e análise como um todo, conforme exposto logo abaixo na figura. Já na questão do planejamento, é feita uma definição dos objetivos e planos de ação com 5W, 3H, a execução, que seria a implementação dos planos e equipes com equipes responsáveis. Em seguida, seria feita a verificação sobre a questão do monitoramento por indicadores definidos, definindo os tempos e respostas em incidentes de vazamento, satisfação do cliente. E já na questão do agir, seria feita a questão dos ajustes e padronização das melhorias bem-sucedidas dentro da Ultragás. Ademais, a explicação do ciclo PDCA oferece à Ultragás um caminho claro e eficaz para reduzir os riscos no processo organizacional, bem como recuperar a confiança dos clientes e fortalecer sua posição de liderança no mercado energético brasileiro. Sendo assim, a empresa estará na sua reputação cada vez mais fortalecida, uma vez que o uso adequado dessas ferramentas, e bem como práticas em conjunto, garante um retorno e viabilidade efetivo, garantindo assim melhores resultados para a empresa. Olá, professor, meu nome é Felipe. Eu vou fazer um registro de autorreflexão, o que foi aprendido e o que poderia ter sido melhorado. O que foi aprendido, né? A gente pode perceber pelo documento a importância da governança de dados, né? O vazamento de dados, mesmo tendo ocorrido por parceiros, a responsabilidade cai diretamente na empresa, o que reforça a necessidade de auditorias e gestão de risco, incluindo terceiros. Outro ponto é o relacionamento com o cliente. A insatisfação dos clientes mostrou que colocar o cliente no centro é essencial. A confiança é construída com esforço, mas pode ser perdida com facilidade. Outro ponto que foi aprendido, né, é o uso de ferramentas de diagnóstico, como os 5 porquês, Spin de Peixes e MEG. Eles permitiram a gente identificar causas raízes, priorizar problemas e criar planos de ação mais eficazes. E o que poderia ter sido diferente é a antecipação dos problemas. A maioria das ações foi reativa, ou seja, só houve reação porque teve um impacto negativo na empresa. Poderia haver, por exemplo, auditorias preventivas, compliance contínuo e indicadores de alerta. Outro ponto é o tempo de resposta. Alguns planos são robustos, mas com prazos longos.
seria ideal implementar ações emergenciais de curto prazo a fim de reduzir impactos imediatos. E, por último, o envolvimento dos clientes, né? As propostas foram construídas do ponto de vista interno, mas faltaram fóruns de pesquisa, por exemplo, cocriação com os clientes, canais de feedbacks e escuta ativa. Por fim, a gente pode perceber que a análise concluiu aprendizados valiosos sobre a gestão de riscos, o foco no cliente e o uso de ferramentas estratégicas. Para avançar é essencial a gente ser mais proativo e agir com agilidade e ouvir quem mais importa, que é o cliente.